faltam 20 dias para Donald Trump assumir novamente a presidência dos Estados Unidos e pôr fim à censura e à ditadura implantada em países como o Brasil, a Venezuela e muitos outros, onde a ideologia marxista-comunista se instaurou. Para ilustrar o que estou dizendo, assista ao vídeo que segue, onde fica evidente a derrota esmagadora que Kamala Harris está enfrentando nos Estados Unidos, confirmando a iminente vitória de Donald Trump. Nós estamos a menos de 20 dias da eleição mais importante da democracia mundial, da história da nossa democracia, do mundo inteiro. A eleição que vai decidir se o mundo vai descambar para a ditadura ou se a gente vai conseguir resgatar o mínimo de sanidade. E é lógico que eu me refiro às eleições dos Estados Unidos, Donald Trump e a Kamala Harris. O que está acontecendo? A Kamala Harris está perdendo de lavada, já assim, um clima de velório. A situação dela está tão complicada e a percepção popular de que ela vai perder está tão forte que as bolsas de aposta, que para mim é o melhor indicador de quem está ganhando e quem está perdendo, porque são milhares de pessoas que apostam, que colocam suas apostas. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos. A bolsa de apostas está desse jeito aqui, ó. Nunca teve uma diferença tão grande, tão expressiva entre dois candidatos. Mais de 20 pontos de diferença. E aqui mostra que na última semana, nos últimos dias, o Trump subiu 4,5% e a Kamala Harris caiu 4%. Gente, isso aqui é simplesmente surreal. E aqui está o mapa, né? Como você pode ver ali, o mapa dos Estados Unidos aqui embaixo. O vermelho é Trump, azul é a Kamala Harris. Mas isso aqui é surreal. Por que isso é importante? A equipe da campanha da Kamala Harris entrou no modo desespero. Por quê? Ela fica faltando entrevista. Ela não vai dar entrevistas. É como se fosse a Dilma. É meio que aquilo é coisa Lula. Se der entrevista, vai falar merda, vai acabar despencando. Então eles tentaram segurar ela de entrevistas. Beleza. Só que agora eles estão percebendo que vão perder, essa estratégia não deu certo, agora eles são obrigados a colocar ela. O Trump não recusa entrevista, ele vai dar entrevista para New York Times, MSNBC, CNN, toda a imprensa de esquerda que bate nele, ele vai, enfrenta os jornalistas e viraliza vários trechos dessas entrevistas dele. A Kamala Harris não, só que nessa mudança de estratégia ela decidiu ir na Fox. A Fox é uma empresa declaradamente de direita. Ela decidiu ir na Fox para dar uma entrevista. Meu irmão, se ela não tinha enterrado a campanha dela antes, ela enterrou agora e nesse trecho específico aqui. Aqui ela se embananou toda, aqui ficou claro que ela acabou com a campanha dela. Vamos lá. Frankly, exhausted of Brett. More than 70% of people tell the country is on the wrong track. Olha que loucura, 79% da população dos Estados Unidos com o governo democrata do partido dela está falando que o caminho está indo os Estados Unidos está indo no caminho errado. The country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. Você está no cargo? Eu sei, mas o Donald Trump está concorrendo pro cargo. And Donald Trump has been running for office. But you've been the person holding the office. Come on. Madam Vice President. You and I both know what I'm talking about. You and I both know what I'm talking about. I actually don't. What are you talking about? What I'm talking about is that over the last decade, but people you're the have lever become. Of power. But listen. Over the last decade, it is clear to me, and certainly the Republicans who are on stage with me. Cara, nesse momento, ela foge da pergunta, porque a legenda acaba aqui. Ela foge da pergunta e ela começa a falar de coisas que não tem nada a ver. Ela não sabe explicar por que o governo que ela é vice é rejeitado por 79% da população. Cara, e a resposta dela para tudo é a seguinte: eu vim de uma família de classe média, eu vim de bairros de classe média, e virou meme, e esse meme está desgastando muito a imagem dela. A Kamala Harris, ela é a Dilma americana, sem sombra de dúvida. Ela repete os mesmos jargões, repete as mesmas frases, tem a mesma resposta para qualquer pergunta que seja feita para ela, que virou uma piada, e eu não estou exagerando.
Qualquer pergunta que é feita para ela, a resposta dela: eu vim de uma família de classe média. Eu vim de uma família de classe média. Todas as perguntas, essa é a resposta. E aí nós temos uma situação que está sem brincadeira. A coisa mais inédita que já se viu em qualquer campanha dos Estados Unidos. No mercado de apostas, na bolsa de apostas, porque eles apostam lá quem vai ganhar a presidência, nós estamos com mais de 20 pontos de distância entre Trump e Kamala Harris, a pronúncia certa, né? Isso aqui é simplesmente surreal. Obviamente, a imprensa comprada insiste em publicar pesquisas mostrando que está empatado, mas só o fato de mostrar que está empatado já mostra que tem que estar podre. Tá podre. Quando o Trump ganhou, as pesquisas mostravam que o Trump ia perder de 10 pontos. Agora tá dando empatado. Meu irmão, vai ser uma surra. Agora, obviamente, o sistema lá, eles colocaram acho que 7 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, né? E botaram eles para votar, mesmo sem identidade, sem CPF, sem nada. Eles estão liberando, né? Lógico, o governo do Biden, da esquerda, está tentando liberar esses imigrantes, uma boa parte deles são criminosos, para votar. Tá? Obviamente tem pessoas boas ali, mas eles estão deixando entrar homens de idade assim, solteiros, sem filhos, sem família. E o crime está aumentando vertiginosamente nos Estados Unidos, é uma coisa absurda o que está acontecendo lá. Mas o que eles querem? Eles querem trazer o máximo de imigrantes possível para votar na Kamala Harris, porque eles sabem que americanos não vão votar nela. Um abraço. Lula, o pai da pinga. Governo torra 16 milhões de reais em festas e bebidas caríssimas, enquanto o povo não tem nem abóbora. O Brasil está à deriva. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam a fome, o desemprego e a precariedade nos serviços públicos, o pai da pinga, Lula, mal se aguenta em pé de tanto beber, botando pinga até na garrafa de água para disfarçar. O governo vai gastar mais de 16 milhões de reais em festas luxuosas, regadas a uísque, vodka e outras bebidas caríssimas, enquanto o povo não tem nem abóbora para cozinhar. Cadê a picanha prometida? A famosa promessa de picanha e cerveja na campanha virou piada. Em vez de picanha, o brasileiro está enfrentando um prato vazio. Mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome, mas Lula prefere gastar 358 mil reais com coquetéis luxuosos, enquanto o povo luta para sobreviver com o pouco que tem. Desemprego, fome e caos nos serviços públicos. A situação do Brasil só piora. Desemprego em alta, fome devastando famílias e cortes brutais na educação e na saúde. Hospitais lotados, escolas caindo aos pedaços e a violência crescendo nas ruas. Tudo isso enquanto o governo gasta fortunas com festas e eventos cheios de pompa, alegando que precisam garantir harmonia e elegância. Harmonia para quem? Certamente não é para o brasileiro que mal consegue colocar comida na mesa. Milhões em campanhas fracassadas. Enquanto corta verbas essenciais, o governo ainda investiu milhões nas campanhas do PT para as eleições municipais deste ano, tentando salvar o partido de uma derrota. Resultado? O PT perdeu em várias cidades, porque o povo cansou de falsas promessas. Nem os milhões de reais despejados nessas campanhas conseguiram esconder a incompetência de um governo que vive no luxo enquanto o país afunda na miséria. Lula prometeu picanha, mas só entregou festa e pinga. Promessas de picanha e cerveja se transformaram em uísque, gin e vodka para os privilegiados, enquanto o resto do país está se perguntando onde foi parar a dignidade. Os brasileiros que deveriam ter uma vida melhor, segundo as promessas de Lula, agora se veem cada vez mais sufocados pelo descaso. Picanha! O povo mal tem abóbora para comer! Ah, e eu ia me esquecendo de uma coisa. Depois do susto que Lula tomou no último voo presidencial, quando o avião quase caiu e ele chorou de medo de morrer, fez promessa à Paz Santa que, se tudo corresse bem, compraria aviões novinhos ao chegar no Brasil. Agora, ele quer renovar a frota presidencial para ele e seus ministros. Ou seja, povo brasileiro, preparem a cartela de bilhões de reais que será usada para esses aviões de luxo. Enquanto Lula e sua turma vivem como marajás e sheiks, o povo está afundado no pântano da miséria, comendo o pão que o diabo amassou. Impostos e mais impostos, taxações e mais taxações. O povo brasileiro paga a conta enquanto o governo brinda à custa do sofrimento.
Barroso sente e senador não perdoa. Esqueça essa história de se sentir semideus que você não é. O senador Magno Malta, PLES, voltou a criticar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, especialmente o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, os magistrados agem sem considerar o posicionamento do Senado e da Câmara dos Deputados. Barroso fez uma declaração dizendo que em time que ganha não se mexe, referindo-se ao Supremo. Eles se acham, eles são suficientes, não tem necessidade de Senado, não tem necessidade de Câmara de Deputados. Isso aqui tem valor zero para o ministro Barroso. Eles se bastam, eles são os deuses do Olimpo. Sênior Barroso, estou me dirigindo ao senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esqueça essa história de se sentir semideus, que você não é, declarou Malta. O senador também criticou as decisões de anulação de crimes de corrupção investigados pela Operação Lava Jato. Segundo Malta, as anulações favorecem políticos envolvidos em esquemas de desvio de recursos públicos. Ele mencionou a anulação do acordo de leniência da construtora OAS. Os bandidos da Lava Jato, que foram pegos, fizeram acordo de leniência. Falaram dos milhões roubados. Assessor da Petrobras devolvendo 300 milhões de reais. Todos estão perdoados. Ninguém cometeu o crime. O Toffoli perdoou o acordo de leniência. O dono da OAS, aquele que deu o triplex para o Lula. Porque, na delação dele, ele toca no nome do Toffoli. E agora, o mais impressionante é que a banca de advogados que advogou para a OAS e o Toffoli anulou os crimes é a banca da esposa dele. Mamãe, me acorde. Logramos o parlamentar.